o livro, ele nada mais é do que um produto. Quando a gente fala de edital, o edital ele vai gerar um produto, né? Todo edital ele vai gerar um produto. O produto ele pode ser o livro físico, ele pode ser a contação da história, ele pode ser um workshop de escrita criativa, trazendo dentro do nosso universo literário, ele pode ser um curso para você aprender a trabalhar com o livro, ele pode ser um show de áudio, um curta-metragem, um longa-metragem, uma peça de teatro, ele pode ser várias coisas, mas o que sai do edital é um produto. É isso que é importante que você entenda. Então, o seu livro, dentro do edital, ele é sim um produto e ele deve ser tratado como tal. Ele tem a fase da pré-produção, que é quando você reúne as coisas que você precisa para que esse livro esteja pronto. Então, muitas vezes, nessa hora da pré-produção, a gente está falando sobre o processo de escrita, sobre o processo da diagramação, sobre tudo que você precisa para que esse livro esteja pronto, né? Então, a gente fala nessa hora assim, ó, que você tem que entender o quê? Que escrever é sim a sua arte, escritor. Você está corretíssimo com relação a isso, mas produzir, a gente tem que pensar quase como se fosse uma fábrica, né, Jeff? Exatamente, né? É você ser o gerente do produto que você está desenvolvendo, né? O produto livro, o produto final que vai ser entregue por leitor, para o consumidor final, trazendo aqui uma analogia de mercado, digamos assim, é o livro, né? Você é o gerente, você é o que vai produzir a obra, o produto final, e o teu cliente vai ser o seu leitor. Então, você precisa entender esse conceito de ecossistema, né? Principalmente você que teve o edital aprovado e esperou esse tão sonhado dia, aí você precisa fazer um cronograma, né? Trazer o cronograma de como você trabalhar essa questão da escrita, né? E aqui dentro da editora NPE, através do método EPV, escreva com intencionalidade, posicione-se com estratégia e venda com autoridade, nós auxiliamos os nossos escritores para que eles tenham esse ecossistema da escrita, o ecossistema que no final de todo esse projeto vai gerar um livro, ele tenha discernimento em cada etapa do projeto, em cada etapa do cronograma, em cada atividade diária que ele precisa ser feito, para quê? Para que ele entenda que sim, de nada vai adiantar ele pensar em um show, ou um curta-metragem, ou uma palestra, ou um curso que ele vai fazer, se ele não tiver o produto final, livro, que é o grande rei de todo o projeto editorial, né? Nós estamos aqui, como muito bem colocado pela Gisele, no início dessa live, falando de livro, né? A produção cultural é voltada para livro, né? Se você trabalha com uma outra arte, se você é artista de outro artefato, de outro produto, também existe toda essa questão de faseamento, de fazer um cronograma. Só que pense você um escritor que aprovou o edital e vai começar a escrever o livro agora. Ele precisa ter o primeiro passo. O que é esse primeiro passo? É botar no papel tudo o que vai acontecer do início ao fim desse projeto, né? Um projeto, ele só tem um conceito de projeto se ele tiver início, meio e fim. E o início é realmente esta questão do planejamento do livro. É pensar que o livro não é só um papel e tinta. Existe texto, existe design, existe burocracia, e se uma peça desse quebra-cabeça quebra, o livro não nasce. E se o livro não nasce, o produto final do projeto editorial não acontece, né, Gisele? Exatamente, né? E assim, ó, por mais que tenham pessoas que acreditam que a cultura não é levada a sério, pessoal, assim, é uma coisa que a gente tem muito clara e a gente conversa muito com o escritor, assim, ó, você vai querer realmente entrar num projeto cultural, porque os projetos culturais, eles são levados, sim, muito a sério. Se você diz que você vai tomar determinadas ações, essas ações, elas têm que ser executadas durante esse projeto.
Se você diz que o teu projeto ele vai gerar um produto livro, ao final você tem que entregar o produto livro. Então, assim, isso tem que ser levado muito a sério. Então, esse ecossistema que o Jeff está falando ali, que você entender que são várias peças para montar este quebra-cabeça que vai ser o produto final entregue, ele tem que funcionar muito bem. E se você apresenta um cronograma, este cronograma ele precisa sim ser cumprido. O cronograma é rei em um projeto cultural. Se você diz que em 3 meses você vai estar com o livro na diagramação, e 1 mês essa diagramação vai estar pronta, e assim por diante, cada etapa vai ser. Essa etapa tem que ser cumprida nesse período de tempo que você está falando, né? E aí a gente vem para uma situação que, assim, né? Se a gente parar para pensar quem antigamente, bem antigamente, escrevia livros, quem eram os detentores desse conhecimento e tudo mais, né? Principalmente a gente via principalmente os monges da igreja escrevendo, trabalhando nas bibliotecas, levando anos, às vezes, para deixar um livro pronto. Vamos lembrar o que, pessoal? Vamos levar o que em consideração? Esses livros eram escritos à mão, manuscritos, né? Eles eram escritos à mão, essas letras eram desenhadas uma a uma, não existia tipo, não existia internet, não existia impressora, não existia nada disso. Então é óbvio que essa qualidade para entregar esse produto levava muito tempo. Hoje a gente tem tecnologias que nos ajudam muito para isso, mas a gente ainda precisa sim de um tempo de maturação para fazer, para executar, principalmente maturação para preparar esse texto, né, Jeff? Exatamente, né? O produto intelecto, que é a obra escrita, né? Seja com tecnologia, ou seja, manuscrito, como a Gisele falava, né? Manuscrito, hoje a gente fala assim, você tem um manuscrito do seu livro pronto? Tenho. O que é um manuscrito para quando não existia tecnologia? O livro era manuscrito mesmo, feito à mão. E aí a gente tem muitos escritores que preferem escrever à mão o livro, né, para depois transportar para um editor de texto, para que ele possa entrar no projeto editorial, nos serviços editoriais de uma editora, né? E aí, pensa que o projeto intelectual, o produto intelectual de escrita, independente da tecnologia, né? Lá atrás ou hoje, com a tecnologia, enquanto você está escrevendo, o tempo é o mesmo. Você não consegue produzir muito mais rápido do que um escritor lá na década de 50, 60, né? Mas você vai falar para mim, Jefferson, hoje existem tecnologias como inteligência artificiais. Nós já fomos muito bem claros e já falamos diversas vezes aqui nas nossas lives e para os nossos escritores na editora que, assim, cara, se você quer ter um produto intelectual, ele precisa vir do teu intelecto. Ele não pode ser utilizado uma inteligência artificial. E aí, se você utiliza a inteligência artificial, acontece o que, Gisele? Com os projetos culturais? Depende do projeto cultural, o objeto, né, o produto é reprovado. Porque existem, sim, projetos culturais que, para preservar a cultura mesmo, pessoal, ele não aceita que o produto seja produzido com inteligência artificial. Tem alguns projetos que aceitam, e está tudo bem, faz parte a gente trabalhar a tecnologia dentro da cultura também. Mas quando a gente está falando de livro, principalmente, eu diria assim, até para uma reflexão, né? Até para uma reflexão para você parar e pensar. O que traz a essência do escritor para dentro da história? É usar uma inteligência artificial que vai fazer aquele texto todo recortado, com frases de efeito que se usa para todo mundo, aquele texto que tu bate o olho e tu diz assim, poxa, isso aqui foi escrito com inteligência artificial? Ou é você perceber que o escritor se empenhou em criar aquela história, se empenhou em trazer esse texto, se empenhou em colocar um pedaço da alma dele dentro daquela obra. Você percebe. Você que é leitor, percebe. O leitor percebe, gente, assim, teve um caso recentemente de que o livro foi lançado, é um livro europeu, foi lançado na Inglaterra, fez muito sucesso na Inglaterra, a editora decidiu levar para os Estados Unidos,
e os primeiros leitores que pegaram o livro na mão, como eles já são mais acostumados com linguagem de inteligência artificial, bateram o olho e disseram assim, isso aqui não foi escrito por uma pessoa, foi escrito por inteligência artificial. Então, quando a gente fala nessa questão de escrita, tira um tempo para escrever, gente. Coloca lá um pedacinho da sua alma nessa obra que você está entregando. Ah, mas é que eu vou fazer isso de forma social. Gente, eles são leitores tão importantes quanto o seu leitor pagante. O leitor que você está lá impactando socialmente, que você está indo através de um projeto para oferecer para ele cultura, ofereça para ele cultura de qualidade, né? Então, quando a gente fala dessa questão da pré-produção, dessa parte da escrita, dessa organização da escrita, né, pessoal, é isso que a gente tem que fazer. E a dica que a gente tem para vocês é não comece a produzir sem uma lista de tarefas, né? O erro principal, o erro número 1 de qualquer projeto cultural é começar pelo que eu acho que isso aqui é mais importante para começar. Não, gente, faça uma lista de tarefas, tenha uma lista de exatamente o que precisa ser feito e coloque num cronograma, né? Exatamente, né? Faça um planejamento, estruture o livro em capítulos, em ideias centrais, como a gente já citou em lives anteriores, né? E essas são as listas de tarefas que você vai fazer nessa fase de planejamento da escrita. Que você coloque objetivos e metas, coloque ideias principais, defina os capítulos para quê? Para que você tenha um norte e saiba quanto tempo você vai levar dentro desse projeto, né, Gisele?